Aos 15 anos, ele era apenas um menino pobre que varria chão de oficina e cuidava de criança no interior do Japão. Ninguém imaginava que aquele garoto, tratado como ajudante sem importância, construiria a Honda e se tornaria um dos maiores empreendedores da história. Mas olha, a trajetória dele não foi nada fácil. Ele falhou tanto que de cada 50 peças que ele produziu, apenas 3 foram aprovadas. Ele perdeu tudo na Segunda Guerra Mundial quando bombardearam e destruíram a sua fábrica. E depois de um terremoto no Japão que derrubou o que restava, ele teve que vender as joias da esposa para conseguir dinheiro para continuar trabalhando. Foi rejeitado e humilhado por anos antes de conseguir o seu primeiro grande contrato e chegou a sobreviver com fome no Japão pós-guerra, sem nem conseguir gasolina para ir comprar comida. Hoje a Honda vale mais de 144 bilhões de dólares por ano em faturamento, é a maior fabricante de motos do mundo desde 1959, produz mais de 5 milhões de veículos por ano e tudo começou com um menino pobre que se recusou a desistir. Essa é a história de Soichiro Honda e as 5 lições de marketing e vendas que transformaram um garoto sem nada no criador de um império global. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os maiores empreendedores da história. Soichiro Honda nasceu em 1906 numa pequena vila chamada Tenryu, aos pés do Monte Fuji, no Japão. O pai era ferreiro e consertava bicicletas nas horas vagas, e a mãe era tecelã, e a família vivia com muitas dificuldades, tendo perdido vários filhos ainda na infância. Mas foi ali, cercado de ferramentas simples e pouco dinheiro, que Soichiro começou a desenvolver um fascínio por qualquer máquina que se mexesse. O momento que mudaria tudo aconteceu quando ele tinha apenas 8 anos. Ao ouvir um barulho estranho na rua, ele saiu correndo e viu pela primeira vez um Ford modelo T passando pela estrada de terra. Ele descreveu aquele instante como algo indescritível e correu atrás do carro o mais rápido que podia, sem entender como aquela máquina podia se mover sozinha. Esse impacto visual e emocional foi a faísca que acendeu o sonho que anos depois faria dele o fundador da Honda. Mas olha, na escola Soichiro não se destacava em nada, ele detestava estudar, chegou a falsificar o boletim com um selo feito de borracha de pedal de bicicleta e acabou duramente punido pelo pai. Aos 15 anos, ele foi para Tóquio trabalhar como aprendiz na Art Shokai Garage, uma oficina mecânica. E aqui vem a primeira grande lição de marketing e vendas. Ele começou varrendo o chão e cuidando do bebê do dono da oficina. Você acha que isso era humilhante? Que ele perdeu tempo fazendo trabalho que não era dele? Não. Ele entendeu algo que poucos empreendedores entendem. Você precisa estar dentro do jogo antes de poder jogar o jogo. Devagar, o dono percebeu que aquele jovem tinha algo diferente e Soichiro passou de faxineiro a mecânico de confiança. E foi ele que ele teve o primeiro contato com carros importados, motores de avião, e começou a construir a base técnica que mais tarde fará dele o gênio que criou a Honda. Rapidamente ele deixou de ser apenas mecânico e passou também a pilotar carros de corrida, olha que legal. Em Hamamatsu, Soichiro construiu seu próprio carro de corrida e estabeleceu um recorde impressionante de velocidade, chegando a cerca de 120 km por hora, marca que permaneceu por muitos anos no Japão. E é aqui que está a primeira lição de vendas, mostre resultado antes de pedir reconhecimento. Soichiro não pediu para ser mecânico, ele provou que era bom varrer no chão melhor que todo mundo, cuidando do bebê melhor que todo mundo, até que o dono não teve escolha a não ser dar uma chance para o garoto. Aos 21 anos, Soichiro voltou para Hamamatsu e abriu sua própria oficina que cresceu rapidamente. Mas ele tinha um sonho maior, fabricar peças de automóveis. Em 1937, ele fundou a Tokai Seiki Heavy Industry para produzir anéis de pistão e vender para Toyota. E foi aí que veio o maior fracasso da vida dele. Ele produziu 50 anéis de pistão para Toyota e sabe quantos passaram dos rigorosos testes de qualidade? 3, isso mesmo, apenas 3 de 50, e qualquer pessoa normal teria desistido ali, mas Soichiro fez algo diferente. Ele voltou para a escola. Sim, o cara que odiava estudar, que falsificava boletim, que nunca se interessou por teoria, decidiu se matricular na escola técnica de Hamamatsu para aprender o que estava fazendo errado. Olha só. E aqui está a segunda lição de marketing. Você não precisa ser perfeito, você precisa melhorar constantemente. Razoável, né? Ele passou 2 anos estudando, testando, melhorando, até que finalmente a Toyota fechou um contrato com ele. Mas sabe o que aconteceu logo depois? A Segunda Guerra Mundial começou. Em 1944, bombardeios destruíram completamente a fábrica dele. Em janeiro de 1945, um terremoto derrubou o que restava da estrutura e ao final da guerra o Soichiro praticamente não tinha mais empresa, prédio, nem produção. Exausto, ele vendeu o que sobrou para a Toyota por 450 mil ienes e decidiu dar um tempo para refletir. Você consegue imaginar? Anos de trabalho,
investimento, esforço, tudo destruído em questão de meses, literalmente destruído. O Japão vivia um colapso econômico total, faltava comida, roupas, combustível. A situação era tão grave que Soichiro não conseguiria sequer gasolina para ir ao mercado de carro comprar comida para a família. E foi aí que ele teve uma ideia simples e brilhante. Ele encontrou um motor gerador do exército japonês, usado para alimentar rádio sem fio durante a guerra. Ele desmontou esse rádio, entendeu o funcionamento e acoplou aquele motor a uma bicicleta. E aí a gente entra na terceira lição de marketing. Encontre uma necessidade real e urgente no mercado. As pessoas precisavam se locomover, mas não tinha gasolina nem dinheiro para carro. Uma bicicleta motorizada que consumia muito pouco combustível era a solução perfeita. Ele começou a usar a bicicleta motorizada para ir ao mercado e os vizinhos ficaram maravilhados quando viram ele passando. Todos queriam uma bicicleta motorizada também. E a demanda explodiu tão rápido que ele ficou sem motores para vender. E aqui a gente já entra na quarta lição de vendas. Comece simples, mas pense grande. Ele poderia ter continuado montando bicicletas motorizadas no quintal de casa para o resto da vida, mas não. Ele decidiu montar uma fábrica para produzir os motores em escala. Como não tinha capital, ele resolveu pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas por todo o Japão. Sabe quantas acreditaram na ideia e adiantaram o capital? Mais de 5 mil lojas, e isso é marketing puro. Ele não foi atrás de um grande investidor, ele foi atrás de milhares de pequenos parceiros que se beneficiariam diretamente do sucesso dele. Em 1948, nascia oficialmente a Honda Motor Company, com a missão de fabricar motores para bicicletas no Japão pós-guerra. Mas Soichiro não queria ser só mais uma fábrica de motores, ele queria construir algo maior. E aqui vem a quinta e última lição, que é talvez a mais poderosa de todas. Use o resultado como a melhor ferramenta de marketing. Em 1949, a Honda lançou sua primeira motocicleta completa, a Dream Type D. Mas Soichiro sabia que, para se destacar no mercado, ele precisava fazer algo que ninguém esperava. Ele começou a participar de competições de motos e carros, invariavelmente com um sucesso incrível. Por quê? Porque competições criam emoção, desejo e conhecimento de marca. Não é à toa que todo mundo quer ganhar. Pega a Copa do Mundo, por exemplo. Enquanto vendia motos econômicas e confiáveis nas concessionárias, o Soichiro sabia que as competições mexiam com a emoção do público e criavam um desejo pela marca. A Honda é a única marca campeã de MotoGP e de Fórmula 1, você sabia? Dos 5 títulos da Honda na Fórmula 1, 3 foram conquistados por Ayrton Senna e um por Nelson Piquet. Soichiro, inclusive, e Ayrton Senna tinham uma relação de admiração mútua, e o empresário japonês considerava o piloto brasileiro o representante do espírito guerreiro de um samurai que caracteriza a marca Honda. Olha que legal. E essa é a lição de marketing mais importante que tem. Resultados vendem muito mais que propaganda. Quando a Honda ganhava corridas, as pessoas não precisavam de anúncio para querer uma Honda. Elas viam na pista que aquilo funcionava, que aquilo era superior e que aquilo era muito desejável. Hoje, a Honda fatura mais de 144 bilhões de dólares por ano. É a maior fabricante de motos do mundo desde 1959, tendo produzido mais de 400 milhões de motocicletas desde então. Produz mais de 5 milhões de veículos por ano e é a maior fabricante de motores de combustão interna do mundo, vendendo 14 milhões de unidades anualmente. E no Brasil, a Honda lidera o mercado de motos com 45% de participação, o que é muita coisa, vendendo mais de 1.200.000 unidades só em 2024. E o menino que vai ter a chão de oficina construiu um dos maiores impérios automotivos na história. Não porque teve sorte, mas porque ele aplicou 5 lições fundamentais que qualquer empreendedor pode usar hoje. Primeira, transforme problemas em oportunidades de negócio. Ele viu pessoas sem mobilidade no Japão pós-guerra e criou a solução perfeita. Segunda lição, fracasse rápido e aprenda mais rápido. De 50 peças que ele produziu, só 3 foram aprovadas, mas ele voltou, estudou e melhorou. Terceira, encontre necessidades reais e urgentes do mercado. E bicicleta motorizada no pós-guerra no Japão era exatamente o que o país precisava. Quarta lição, comece simples, mas pense grande. Começou com motor de bicicleta e terminou com um império global. Quinta e última lição, use resultados com o marketing. Ele ganhou corridas e o mundo inteiro quis uma Honda. Soichiro, ele morreu em 1991, aos 84 anos, mas o legado dele vive em cada moto, cada carro, cada motor Honda que roda pelo mundo. E a maior probabilidade de que ele estava certo é que hoje, décadas depois, a Honda continua usando o slogan "O poder dos sonhos", porque foi exatamente isso que o Soichiro fez. Ele sonhou que um menino pobre poderia construir carros, e então acordou e trabalhou até transformar aquele sonho em realidade. E se você quer aprender mais sobre negócios, impérios bilionários, marketing digital, vendas online e as estratégias dos maiores empreendedores do mundo, se inscreve aqui no canal,
ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo qual empreendedor você quer que eu conte a história no próximo vídeo. Até a próxima!